Fala pessoal, estamos aqui em mais um programa do Poder do Campo. Hoje com esse referência aqui, advogado referência, que é o Dr. José Afonso Leirão Filho, que é sócio do BBSO Advogados, mestre em Direito pela PUC São Paulo e professor do IBDA. IBDA que é um parceiro nosso, o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, presidido pelo professor Renato Buranello, e do qual é sócio também do Zé Afonso, né, Zé Afonso? Exatamente. Obrigado pela oportunidade aqui. A gente está direto da AgriShow em 2026, aqui em Ribeirão Preto, para discutir sobre um tema que ocupa as manchetes há alguns anos no agro, devido ao endividamento, ao aumento do número de RJs. O Zé Afonso é um especialista em recuperação judicial, em toda a matéria de insolvência, falência, RE também, né, essa temática. E eu queria começar perguntando, Zé, como que você se deparou até academicamente com esse aumento vultuoso do número de RJs no agro? Entendo que você consegue fazer uma leitura também do impacto que isso tem para a cadeia de crédito. As pessoas ficam nessa discussão de o aumento de RJ impacta ou não o spread do crédito para o agro, isso há um impacto ou não? Legal, bom, prazer estar aqui com vocês, mano, obrigado pela conversa, sempre legal essa troca de ideias. Como você disse, essa temática de recuperação judicial, insolvência em geral no setor, né, ela tem se encorpado nos últimos anos e você até trouxe a questão acadêmica, foi um ponto sobre o qual eu me debrucei, né, quando eu fiz a dissertação de mestrado, que é sobre esse tema, né. E ali, durante o curso, também tivemos algumas iniciativas de pesquisa, porque no campo nosso do direito em geral, diferente até do que a gente vê no setor, que é muito calcado na economia, então que a gente vê dado, mas no direito a gente não está tão acostumado a trabalhar com dado, né? Vem a jurimetria, a gente tem aí alguns expoentes que mexem com essas informações, mas cá entre nós não é o que a gente vê, né? No curso, por exemplo, na faculdade, né? E a gente costuma defender posição, né? Então, a questão muito mais dogmática, né? Nem tinha tanta doutrina sobre isso, né? Boa Exatamente. Parte das publicações são recentes também, assim como o tema. A última atualização legislativa, acho que todo mundo enfrentando isso com certa novidade e curiosidade, como que os tribunais vão interpretando. Sim, não, exato, e de novo, né, sob aquele prisma mais dogmático, defesa de posição, de opinião, de interpretação, né, não olhando tanto para o que de fato está acontecendo lá fora nos casos, né, então um esforço lá atrás, só que como você bem colocou, a gente teve uma alteração legislativa em 2020, né, reforma da Lei 11.101, né, a lei aí que fez, né, o ano passado 20 anos de vigência, que não foi uma lei feita para o produtor rural, ao contrário, né? Ela foi feita para o agente econômico que é naturalmente empresário, sociedade empresária em sua maioria, né? Então quando a gente olha para RJ, insolvência, para uma companhia, né? Para uma SA, por exemplo, é um bicho bem diferente do que a gente tem visto e do que a gente viu nos primeiros casos dos produtores rurais. Então isso lá atrás, e a pesquisa lá atrás, ela mostrava, diferente do que a gente tem hoje, então quem está ouvindo a gente tem interesse no assunto, hoje tem muito insumo, né? Porque tem muito caso de RJ. Quando eu olhei lá atrás, em 2021, por exemplo, a gente tinha pouca coisa. A gente fez cortes estaduais, cortes por atividade. E aí, até hoje, a gente olha algumas análises, algumas pesquisas que, dadas as particularidades da exploração da atividade de produção rural, né? Com menos governança, na qualidade de pessoa física, né, versus a alteração da legislação, às vezes a gente tem algumas conclusões, alguns estudos que me parece que não conseguem transmitir exatamente essas especificidades. Por que eu digo isso? Né? Porque a lei mudou autorizando o produtor rural a pedir RJ. Então esse foi o primeiro ponto lá atrás, né? Pode ou não pode? Quais são os requisitos para tal? Não tínhamos clareza sobre isso. O que o STJ veio a decidir depois da alteração da lei até, não da publicação dela, mas as discussões estavam bem avançadas quando a gente teve o julgamento de Pupim, era de que o produtor podia pedir recuperação judicial desde que ele comprovasse que ele exerce a atividade. Né? Por quê? Porque o nosso Código Civil já interpreta o produtor rural como um empresário sui generis, né? Que pode optar ou não por se organizar. Então, o produtor sempre se organizou na qualidade de pessoa física.
Isso mudou? Por enquanto não mudou. Essa é uma Né? leitura importante, Zé, que o pessoal entende, e muita gente faz uma leitura equivocada, que a alteração legislativa ela veio para beneficiar, ou proteger o produtor. E não foi. Foi no sentido de proteger aí o agente econômico, de ter previsibilidade para colocar a regra no jogo, para depois não começar a vir uma onda. Porque pensa se não houvesse alteração legislativa e a gente entrasse nesse ciclo de baixa do setor. Sim, pois Com é. os precedentes que já haviam até do STJ, né, reconhecendo a legitimidade. Então, acho que essa problemática, essa complexidade, você consegue expor bem, tanto do histórico da alteração legislativa, mas também do contexto que a gente está vendo hoje, né? E a lei, a reforma, né, ela é muito criticada. A gente vê normalmente os juristas, né, os estudiosos de insolvência, e que por vezes também não tiveram tão próximos da alteração, ou também não entendem tanto essas particularidades, né, criticando bastante justamente sob esse prisma, né, de que a situação foi dificultada. Mas se a gente olhar para isso, a gente mediu, se a gente conseguiu medir lá atrás, por exemplo, quais documentos que o produtor rural apresentava para demonstrar que ele de fato exercia, né, atividade por 2 anos. Por que 2 anos, né? Porque a nossa legislação ela é uma legislação que objetiva a restauração, né, de atividade econômica viável de natureza empresária. Então a gente tem um regime de insolvência empresarial. Se o camarada é pessoa física, né, ele não necessariamente atua como empresário. Então, para comprovar, ele apresenta o quê? Não tínhamos essa resposta. A gente mediu na época, no NEP, né, no Núcleo de Estudos e Processos de Insolvência da PUC, mais de 21 tipos de documentos eram apresentados nas RJs que existiam à época. Uma grande bagunça, não tinha padronização nenhuma. E, por vezes, tribunais, juízes entendiam que aquela documentação casuisticamente era suficiente, ora não era, começou a gerar o quê? Segurança pra caramba. A lei veio, então, e fixou os 3 documentos requisitos objetivos, né? Uma alteração pontual no 48, né? Que é a declaração de imposto de renda, balanço patrimonial e livro caixa do produtor. Esses 3 documentos bastante simples. Paralelamente, como você falou, em alguns outros artigos, ela desidratou o rol de créditos sujeitos, que é uma outra crítica, né? Então, cada um desses créditos sujeitos acabou sendo desidratado, o que, à época, né, nos poderia levar até a refletir, poxa, facilitou ou dificultou a vida do produtor rural que está em situação de crise? Se for ler o texto ali da alteração, você vê que boa parte dos créditos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. E nessa última onda a gente viu vários pedidos colocando toda a dívida, todos os créditos, até que, evidentemente, de forma expressa pela legislação, seriam extraconcursais, mas submetendo aos efeitos da recuperação. Como uma aposta, uma tese arriscada, submetendo também o produtor rural ali ao risco de depois ter a sua RJ convolada em falência. Então, que é o que a gente está vendo também um efeito agora e que eu acho que vai ser objeto de estudo também por parte dos acadêmicos aí, toda essa onda de falência que está vindo. A gente faz a curadoria na Pujante, né? Acho que a gente já noticiou, foram mais de 4 convoluções de falência de produtores rurais, com pedidos de recuperação judicial ajuizados nos últimos 3 anos. Esse é um ponto interessante, porque como acontece muito, você sabe bem, em alterações legislativas, né? Você tem a oportunidade ali, eventualmente, de alterar um ponto ou outro, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu lembro bem disso, eu mencionou o Brunello, a gente foi algumas vezes lá com as discussões, foi um processo de consenso ali, né? Que na época o então Ministério da Economia, né? Subsecretaria de Política Agrícola, o pessoal ali mediou e tinham ali representantes, né, de toda a gama ali de produtores, de financiadores, enfim, tradings. E ali se chegou num texto de consenso que não foi discutido ao longo do rito da reforma da Lei 11.101, que mexeu em mais de 100 artigos. Então foi pontual, não deu para discutir tudo. Uma das coisas que não foi discutida, falência. E o que a gente faz com a falência do empresário individual, né? Vai atingir o patrimônio pessoal dele? Porque é uma questão, né? Uma questão que hoje há quem entenda, por exemplo, né, que sendo o produtor, então, um empresário individual, né, ele eventualmente poderia, num decreto de falência, né, ele não teria a possibilidade de dividir o seu patrimônio no meio, que é relacionado à atividade ou não, né? Então ele poderia afetar ali o restante do seu patrimônio, outras atividades, né? A lei não foi feita, como eu disse,
olhando para o setor e olhando para o produtor, que é um bicho muito diferente, né? E que tem que ser tutelado, porque enfrenta uma série de riscos, né? Não só os econômicos. Ele está no campo lá, né? O que a gente está discutindo aqui na feira, né? Até próprio princípio constitucional ali, o mandamento constitucional, de que é um dever do Estado fomentar a produção agropecuária e, de alguma forma, fornecer crédito, seguro, ferramentas de garantias de renda para esse produtor. Então, acho que haver essa transição, né? A gente vem passando há alguns anos já, uns bons anos, sobre um regime de transição para um regime de financiamento privado no agro, que é muito positivo, só que, ao mesmo tempo, se você vai para uma estrutura de mercado, você sai também de várias proteções ali do crédito rural e, consequentemente, dessa tutela do Estado sobre esse, agora, empresário profissionalizado, competitivo e sujeito também aos outros efeitos, assim como os demais empresários. Então, acho que a gente está entrando numa seara extremamente complexa, que, ao mesmo tempo, como o Estado brasileiro ele precisa proteger esse produtor, do mesmo jeito ele tem que deixar a bola rolar, porque eu preciso atrair mais capital para a atividade, já que eu, Estado, não sou capaz de financiar R$1 trilhão por ano a cada safra. Então, além disso, tem a complexidade também pelos segmentos de atividade, né? As diversas atividades, diferente do produtor de café, soja, milho, Sim. pecuária. Às vezes esse produtor está ali, a atividade rural, a agricultura está indo mal, com a margem apertada, mas ele pode ter uma indústria, mas ele pode ter uma empresa, ele pode ter uma empresa de tecnologia, ele está fora, e aí? O que entra, o que fica, é uma hipótese de falência, né? Sim. Acho que essas perguntas, até acadêmicas, para esse ambiente aqui é extremamente relevante pelo público que nos escuta, nos acompanha, que é um público jurídico que participa dessa construção, né, desse debate. A divergência é muito rica, Zé. E um ponto específico da legislação que você iniciou o comentário, mas dos créditos excluídos. Como que você analisa ali aquela discussão que teve lá na alteração, mas principalmente vendo hoje o que está nos tribunais? A gente tem acompanhado bem de perto a evolução da jurisprudência, né, sobre os créditos não sujeitos, né, e também sobre os requisitos. Eu gosto sempre de dividir, que me parece muito claro que a gente tem essas duas vertentes de alteração, e dentro dos requisitos a gente tem um outro bichinho diferente, que é a crise de insolvência, depois a gente pode falar, que é um que não pegou. Assim, esse claramente não foi. Eu conheço um caso que foi aplicado no Mato Grosso do Sul, é um que não pegou na prática, com uma ideia que à época talvez fizesse sentido, né, diante dos casos ali, né, e hoje a gente ouviu aqui, né, a MB Agro, por exemplo. Eu lembro que lá atrás eles soltaram um estudo sobre casos de recuperação judicial, olhando justamente para cenários, isso continua acontecendo em alguma medida, né, de uso estratégico da recuperação judicial, né? Não tanto como você falou, para trucar eventualmente uma reestruturação de créditos não sujeitos, mas para buscar a recuperação judicial, uma socialização de endividamento e proteção de patrimônio. Então, isso lá atrás trouxe o requisito da crise de insolvência, a gente pode falar depois, né? E os créditos não sujeitos, acho que alguns deles, assim, de forma muito mais clara já, como a questão da CPR Fomento, a gente teve um pouco de espuma ali, né, de confusão inicialmente, mas parece que hoje, que o judiciário está entendendo um pouco mais o que é barter, que acho que não é simples, né, a depender da localidade ali, né, esse tipo de operação, para quem está no dia a dia do setor, beleza, mas para o judiciário, muitas vezes tem um que é mais de complicação. Difícil compreensão, né? Às vezes até trazendo algumas inicialmente as decisões de que a CPR, né, ela vai gerar um crédito não sujeito, extraconcursal. Não é bem isso que a gente viu, né, que a Lei 8929 foi alterada. Ela foi alterada na 8929 justamente para pegar a CPR física nas operações de troca, né? Então é o camarada que está direto fomentando puro sangue ali, né? Ou ele deu dinheiro ou ele deu insumo para o produtor. A gente sabe como isso é importante, né? A gente olha, revenda que faz isso, indústria, etc. Então, aqui, por exemplo, já tem entendimento no STJ, me parece bem adequado compreendendo esse ponto. Em outras searas, a gente tem um pouco de discussão ainda. Me parece que a questão do crédito rural não está absolutamente clara, ainda acho que tem uma confusão, e é uma confusão que não acontece só no âmbito da insolvência, né? A gente
a gente tem acompanhado também a volta daquelas ações revisionais que aconteciam há algum tempo e acabaram saindo, e agora me parece que a recuperação judicial, né, os primeiros casos, faz sentido o que você colocou, que estamos vendo as primeiras falências. Por quê? Se a gente olhar planos, né, isso não foi medido setorialmente, mas a ABJ já mediu, por exemplo, olhando, né, padrão de deságio, de carência. Então, é muito comum você ter o pedido de recuperação, plano normalmente é aprovado, tem lá uma carência, 2 anos, 3 anos, né? Então, assim, desde a mudança da lei, quantos anos a gente tem para olhar o dia seguinte, aquele produtor que já começou a pagar? Não é muita gente, se a gente for ver, né? Pandemia alta de commodities, 2022 não tinha RJ no agro, a gente vai falar em RJ, em volume, final de 23 para 24, ano passado, e agora esse ano, acho que são os 2 anos de força. Então a gente não tem ainda o day after do negócio, né? Como é que essas empresas vão arrumar crédito, como é que os produtores vão se financiar para a safra seguinte, né? Com os dados que a gente tem de que ele precisa. Ainda mais essa 26 e 27 que está se desenhando um cenário ainda mais desafiador. Com menos crédito. Diesel em alta também, crédito caro e mais escasso. E ainda, para cereja do bolo, para dar uma tempestade, né? É o El Niño aí que vem, que pode comprometer boa parte da janela climática de chuvas no Centro-Oeste. Então o caldo vai engrossando de externalidades, de questões, né? Então a gente já tem visto um movimento, talvez, daquele produtor que, poxa, eu não vou arriscar na recuperação judicial, porque talvez não seja um caminho tão tranquilo assim como se prega por vezes. E nem barato, né? E nem barato, caro, né? E eu tô com muita concentração em crédito rural, eu vou discutir. Mas, como eu disse ali, o crédito rural, muitas vezes não há diferenciação entre uma operação financeira de natureza comercial, uma emissão de uma CPR, por exemplo, perante um banco, não tem relação nenhuma com crédito subsidiado. E tem a discussão também da tese da CPR submeter ao Sistema Nacional de Crédito Rural, né? Então acho que o judiciário vai ter que... Tem uma mistura aí, né? E essa mistura de conceitos, que é recurso livre, que é recurso controlado, ela parece uma confusão ainda na IJ, eu não vejo tanto essa discussão. Outro ponto também relacionado às cooperativas. Tem aí uma questão ainda sob discussão, né? O ato cooperativo. Qual é a abrangência, como a gente vai interpretar o ato cooperativo, né? O que me parece que há mesmo, e aí uma tendência que é bem constante, é uma tentativa aí de colocar todos os créditos como sujeitos, né? Instaurar aí contenciosos de crédito, impugnações de crédito em volume, né? Estressar a dívida. Brincar com quórum, né? Trabalhar quóruns. Então, assim, a gente ainda vê as recuperações do setor, assim, sempre com essas questões utilizadas e, por vezes, casos muito sui generis. A gente tem um caso, por exemplo, que é um caso até conhecido, de um produtor de frutas para exportação. Basicamente, a estrutura de dívida dele trabalha com a CC. Todos os principais credores com quase mais de 90% dos créditos, que não é um crédito sujeito nem pela alteração da lei produtor. Não era sujeito lá já no arcabouço geral da 11.101. E qual é a tentativa? Falhas de gravação. Caiu alguma coisa aí. Acho que foi aqui. Foi de lá. Acho que foi de lá. Foi lá fora. Foi a plaquinha ali que ficava ali. E nesse caso, por exemplo, houve uma tentativa de inclusão forçada de todos os créditos, né? Então, isso ainda a gente vê com bastante recorrência e por vezes em algumas localidades, né? Principalmente com participação do administrador judicial que não conhece tanto essas discussões ou não segue exatamente, né, o que a jurisprudência tem pregado ou que está posto em lei ou pela doutrina mais técnica e acaba dando voz para esse tipo de tese e isso se replica. Né? Isso a gente tem visto bastante. De todas as temáticas que envolvem o macro tema, né, recuperação judicial, aí vamos considerar que RE está no meio, falência, etc. Uhum. O que você acha que é uma coluna cervical aí, o Zé Afonso, que a gente precisa ter uma atenção, refletir, debater, como setor produtivo mesmo, encarar a discussão para conseguir ali na frente sair desse jogo rivalizado, né? Que o pessoal fala, credores contra devedores. Sim. Mas pensar como setor, né? Pensar como um equilíbrio de segurança jurídica que
viabilize uma reestruturação de dívida daqueles que realmente precisam, a RJ é um instituto legítimo, mas por outro lado também que não prejudique e inviabilize o sistema de financiamento privado do setor. Acho que teve esse risco setorial, ele aumentou a partir do momento que a gente entra num cenário como esse e principalmente olhando para o curto prazo da próxima safra, que já se desenha um cenário de instabilidade para a atividade. Me parece que o primeiro passo aqui, e eu acho que isso é natural também, né? Porque o setor em si olha para a RJ não tem tanto tempo, né? Se a gente for olhar o primeiro caso lá, com o primeiro pedido de Pupim, né, em 2015, 2016, então não é tanto tempo. E de lá para cá a gente teve mudança legislativa, né? A gente tem uma série de questões e de fato, e aí concordo 100% com você, o que a gente tem aqui é uma lei trazendo institutos legítimos, né? Mas o primeiro passo, que eu acho que faz parte desse aprofundamento até de nós aqui que atuamos na área, é entender que a nossa legislação ela não traz só recuperação judicial. Isso é uma alternativa, né? E não tem uma resposta padronizada, né? Quando se falavam, né, e há as críticas, se vende recuperação judicial como tese. Fala recuperação judicial como tese não faz muito sentido, né? Porque o casuísmo da crise, né, do agente econômico, da posição que ele está na cadeia, né? Então, uma discussão um debate recentemente que eu tive, você falou de RE, né? E eu até cheguei a publicar um artigo naquela obra coletiva recente que foi lançada no Congresso do IBDA. Inclusive, a gente já recomendou ela, tem uma seleção de obras no site da Pujante, a gente tem ela como recomendada. Eu comprei ela no Congresso do IBDA lá. Legal. De fato, já comecei a ler alguns artigos. São temáticas importantes. E eu tive até com uma outra profissional que atua no setor também, uma ideia de escrever um artigo falando um pouco das recuperações extrajudiciais, mas olhando especificamente para a revenda, né? E por quê? Porque, poxa, como que atua a revenda, né? A revenda, ela acaba aproximando o produtor rural, né, de técnicas, de tecnologia, né, de expertise e, eventualmente, de um produtor que está numa localidade que ele não vai ter esse acesso fácil, né? Então, não é simplesmente você encostar e comprar semente, adubo, fertilizante, né? Não é isso. A relação é muito mais profunda. A capilaridade da revenda naquela localidade que a indústria não chega, né? E a relação de parceria, de confiança. Então, como que a revenda vai pedir RJ? Né? Porque a recuperação judicial tem uma série de questões positivas, negativas, mas uma negativa, e no nosso setor a gente sabe como isso funciona, é a questão da reputação, a imagem. Exato. Porque normalmente a recuperação judicial, ela... E é o seguinte, né? A gente está vendo, eu até em início de 24, gravei um vídeo fazendo uma crítica ao boom ali da venda indiscriminada de recuperação judicial, porque é preciso ter uma compreensão do que é o sistema agroindustrial. E o elo seguinte, quando veio aquele fluxo de informações de pagamentos vindo do consumidor final para a base da cadeia, se o elo do produtor rural se rompe, o seguinte é o da distribuição de insumos. E o seguinte é o da indústria de insumos. Exato. Então a gente viu essa onda aí, AgroGalaxy, Lavoro, Sim. E agora, enfim, provavelmente a gente vai ver, já vê na própria listagem das várias RJs, as indústrias de insumos sendo incluídas aí, submetidas aos que financiam, né? As ações de recuperação judicial, que financiam. Isso é financiamento privado na veia. Tanto a revenda quanto a indústria, com as suas formas, né? Exatamente. E aí a revenda muito mais no médio, né? Às vezes no pequeno, com a capilaridade. Então, a gente fez esse exercício olhando, poxa, mas... Não, por exemplo, para revenda, para o produtor por muitas vezes também não, mas para revenda não faz sentido você olhar a recuperação judicial como a primeira alternativa, jamais, né? Pode ser uma alternativa a depender do momento da crise, e muitas vezes elas não têm um laço patrimonial, né? Opera ali com... Eventualmente talvez seja a resposta, mas não é para todos os casos. Então, a gente olhando o sistema como possibilidade de negociações privadas, que a nossa lei traz essa alternativa, né? Standstill, olhando hoje, né, produtores, eles têm patrimônio, né, os produtores médios, grandes que eu estou comentando aqui, os pequenos dificilmente vão achar na RJ uma resposta, não vão conseguir montar um processo de RJ Sim. pelo custo, né? Então o médio, o grande, ele tem possibilidade de acessar eventualmente fundos, né? Então operações aí que vão gerar alternativas aí para ele trocar dívida,
para ele vender e recomprar o imóvel. Tem uma série de estruturas aí, além da RJ, que a gente vê já dando com mais tração no mercado, né? E que, por vezes, vai preservar a imagem, vai eventualmente evitar um desgaste muito grande com seus financiadores, seus fornecedores. Desagiando dívida presente para reestruturar ela no futuro. E assim, me parece que há muitos casos com essa questão da indústria que você comentou, né? Não sei nem se a gente pode falar tecnicamente que há uma indústria, mas o que há, de fato, é uma série de pedidos de recuperação judicial muito parecidos. Agora a gente já está vendo, por exemplo, o fechamento do Estreito de Hormuz como argumento para pedido de RJ. Mas pedido de RJ, daquele agente econômico que já está endividado há 2 anos. Não foi o Estreito de Hormuz, né? Mesma coisa a pandemia, né? Havia quem pedisse RJ na pandemia e não pedia por isso. Pedia por outras razões. Então, esse modelo, a dificuldade acho que inicial aqui, o que a gente tem que eliminar do mercado é esse modelo padronizado. Porque aqui não tem padrão. Aqui tem que olhar casuisticamente, né? Aquele cenário, daquele produtor, daquela cultura, daquela localidade, né? E isso mostra que, por vezes, isso não é feito. Então, se a gente olha que tem mais pedido de RJ em estados que não sofreram, por exemplo, que o Rio Grande do Sul sofreu, e lá não tem tanto pedido, por quê? Por que se opta por essa medida numa localidade, em volume, e na outra nem tanto? Então, assim, esse amadurecimento para olhar o checklist ali, poxa, não consigo negociar bilateralmente, não consigo fazer standstill, não consigo fazer uma outra operação, não tenho patrimônio, e RE? RE eu posso atacar quirografário, igual a Raizen fez, fornecedor igual a TCA, Lavoura, chamar para mesa, mediar. né? E aí, diferente da RJ, que você coloca em sigilo com um pedido de tutela e surpreende todo mundo, a RE você chama para conversar, você troca a minuta, né? Então, na recuperação extrajudicial você tem ainda, me parece, uma possibilidade de preservação de relacionamento. Teve um né? contexto também, Zé, você já está mais acostumado a atuar nesse segmento, mas a advocacia que nos acompanha aí, nós temos advogados de todos os estados do país, mas a advocacia do interior não era familiarizada com o tema e de repente se viu obrigada ali a estar atuando, seja pelos credores, seja o próprio cliente chegando pedindo, enfim, querendo saber mais sobre a alternativa da recuperação judicial, né? Então acho que a riqueza do debate ela vai ser construída nesses próximos meses, anos, principalmente com essa produção acadêmica que está tendo, as interpretações dos tribunais, é algo que chamou atenção do Poder Judiciário, a gente vê fóruns de discussão acontecendo em vários tribunais de justiça pelo país, e o recente, aqui a gente não poderia deixar de falar dele, mas do provimento do CNJ, Sim. aí que foi publicado, já é uma indicação de talvez alguma mudança Exato. nesse direcionamento, né? Porque o volume chamou atenção, né? Sim. O volume chamou atenção e as dificuldades de aplicação de conceitos, né? Os efeitos disso, então matriz de garantias, por exemplo, né? A gente já vê, por exemplo, clientes que com receio de receber grão em garantia diante das declarações de essencialidade de grão que não é bem de capital. Então, assim, a gente tem algumas questões aí que vão afetar crédito. No final, na última linha, é isso, né? E aí você falou, poxa, mas afeta ou não afeta o spread, né? Sempre tem essa discussão, mas me parece que hoje já, a gente tem estudos, né, da criação da alienação fiduciária, por exemplo, que houve impacto no custo do crédito quando se criou uma garantia que aumentasse a chance de discussão, de recuperação desse crédito, né? Então é isso que a gente precisa um pouco, né, de segurança. Então, seja boa ou seja ruim a regra, né, se critica então a exclusão dos créditos, mas se a gente for olhar cada uma dessas exclusões, se a gente for olhar o exemplo da CPE que a gente deu aqui, é muito claro, né, como que você coloca dentro da recuperação judicial um crédito, né, que reflete um valor que já foi entregue ou um insumo que o produtor recebeu na safra anterior, ele não vai entregar o grão, então ele vai colocar dentro da RJ o valor referente ao insumo que possibilitou, né, a atividade dele em parte, e vai vender o grão para um terceiro. Ano que vem essa revenda, por exemplo, que entregou o insumo, ele vai entregar de novo? Ou vai vender à vista só? Né? Vai financiar? Então é um pouco essa reflexão aí de efeito econômico, né? E aqui acho que não tem muito como a gente sair. Efetividade das medidas, né? A partir do momento que aquele credor toma um deságio muito alto, revenda mesmo que opera extremamente alavancado, com a taxa de juros que está. Margem que a gente está margem pequena. comprimida. E se tiver uma concentração de carteira, que é aquele cliente concentrado,
ele venha para um sistema, para um processo de recuperação, inviabiliza a atividade da revenda. Que atrasou a conta, o fornecedor não vai vender. Então, esse efeito cascata, né? Fora, sem dúvida, se a gente fosse debater o tema, passaria horas aqui, dias. Inclusive, na consequência, a gente pegar 2 grandes distribuidores de insumo, como a AgroGalaxy, Lavoura, AgroGalaxy, principalmente o efeito rebote na corda de caranguejo, que eu gosto de falar, né? Porque a partir do momento que venceu antecipado ali um certificado de recebíveis do agronegócio, que estava lastreado numa CPR, mas que lá na ponta tinha um aval, tinha um AF, e o credor aqui na ponta entende que isso não se submete ao juízo recuperacional e inicia essa discussão, submete ou não o título que estava lastreado, estava lastreando o certificado de recebíveis do agronegócio, o CRA. E aí a gente entra numa outra seara. Que é uma insegurança também até de ofertar garantia, né? Sim. A partir do momento que... De ofertar garantia, de comprar o papel, quem vai Exato. investir no papel, né? Se não tiver segurança, como que eu trago dinheiro novo aqui para dentro do setor? Então, acho que tem um paradoxo aí a ser enfrentado entre proteção ao produtor rural e essa atração de investimento para um setor que demanda investimentos, e os desdobramentos vão ser ricos aí, não tenho dúvidas que essa discussão, esse debate é muito rico. Então, José, queria agradecer seu tempo, eu sei que está apertada a agenda aí, estamos dentro da AgriShow aqui em Ribeirão, e agradecer a sua participação, que seja a primeira de muitas aqui na Pujante, e já te fazer o convite aqui formal também, em público, você ser um dos nossos professores aí na Escola Pujante, tratando sobre esse tema da recuperação judicial, agronegócio. Tenho certeza que a gente precisa aprofundar academicamente a temática e a gente continuar discutindo. Então, muito obrigado. Obrigado, pessoal que está acompanhando aí, que chegou até aqui no vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, é assim que nossa mensagem chega além. Se você não está inscrito no canal da Pujante, inscreva-se aí, compartilhe. A Pujante é o portal jurídico 100% especializado no setor agropecuário brasileiro, e a gente existe para fortalecer juridicamente o setor produtivo. Então, você faz parte disso, pode colaborar ativamente, compartilhando, apresentando para um amigo, visitando nosso site, fazendo seu cadastro e acompanhando a curadoria diária de notícias, julgados, teses, projetos de lei que a gente oferece gratuitamente para vocês. Um grande abraço, obrigado, José, obrigado, e até a próxima.